Sejam bem-vindos ao Nova Máquina do Tempo, o canal que discute política, filosofia e ciência. E se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, enfim. E hoje eu vim conversar com vocês com a segunda parte dessa conversa sobre Guilherme Boulos no Roda Viva, né? Deu um ibope legal aí, deu um sucesso, né? Eu aprendi com os filmes da Marvel que quando um filme faz sucesso a gente faz continuação. Né? Então, e também teve uma boa dose de haters e tal, mas a sociedade brasileira está profundamente dividida e eu de certa forma já esperava isso e não me incomodo, né? Acho que faz parte, o debate político é esse mesmo e as pessoas às vezes que discordam da gente não têm classe e educação para discordar e recorrem a xingamentos e tal. Eu prefiro aqueles que respeitam a democracia e que respeitam a divergência, e vocês não vão me ver partindo para ofensas. Talvez no máximo eu desqualifique ou aponte que o próprio comentário se autodesqualifica quando a pessoa recorre a esses tipos de falácias, né? O máximo que eu vou fazer. Bem, eu percebi também que algumas coisas que eu disse lá, é claro que eu estava condensando uma entrevista de quase 1h30 em pouco mais de 17 minutos, as pessoas às vezes me questionaram sobre aspectos que eu não abordei em profundidade. É lógico que eu não abordei em profundidade, eu tive que condensar. Um exemplo é a questão do imposto sobre lucros e dividendos. É óbvio que se você taxar lucros e dividendos, se você taxar o rentismo, você também precisa simultaneamente reduzir impostos sobre consumo, porque não seria sustentável economicamente uma economia que sobretaxasse tudo, e nossas taxas sobre consumo são elevadíssimas e completamente irracionais, e não só reduzir impostos sobre consumo, mas reduzir impostos drasticamente sobre tudo que compõe a cesta básica é central. O próprio Boulos falou sobre isso na entrevista que eu revi para gravar esse segundo vídeo, né? Algumas outras coisas que eu não falei que eu acho importantes que o Boulos falou foi discutir o tema do direito ao aborto, né? Tratar como tema de saúde pública. Nossa sociedade é muito religiosa, tem muita dificuldade com esse tema, mas o aborto, e o Boulos lembrou isso, ele já é legalizado em termos para quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro vai para clínicas privadas e consegue realizar o procedimento com alto grau de segurança. Quem sofre, quem se prejudica são os mais pobres, aliás, como quase tudo, né? Então, eu gostei muito do Boulos ter coragem de propor que haja um debate sobre esse tema, que a gente traga dados, que a gente traga, inclusive, dados dos países que descriminalizaram, países que estão com uma política de proteção. Portugal está sendo bem sucedido, Boulos fala sobre isso na entrevista com a política deles em relação a esse tema, então é um tema interessante. Ele também fala da necessidade da desmilitarização, né? Uma polícia militarizada, ela causa muitos problemas, né? E, na verdade, trazer os militares não foram treinados para isso. Isso é uma coisa que Ciro Gomes falou numa entrevista recente também, que é um problema social, né? Nós precisamos da polícia, a polícia é fundamental, mas uma polícia treinada para proteger os cidadãos, não uma polícia treinada para ver qualquer pessoa como uma ameaça, né? Mas o tema central que Boulos traz, e que eu falei um pouco no vídeo anterior, é a ideia de uma democracia mais ampla, das pessoas decidirem sobre as questões críticas, né? E ele tem uma coisa que ele fala sobre isso, que ele cita o exemplo suíço. Para quem não sabe, a Suíça é um dos poucos países do mundo que opera em uma democracia semidireta, que tem permanentes consultas à população. Aí as pessoas, já estão ouvindo os críticos aqui buzinando, mas a Suíça é um país minúsculo, a Suíça é um país com nível cultural absolutamente diferente, e é um país com características históricas completamente diferentes do Brasil, e isso é óbvio. Obviamente você não pode pegar o exemplo suíço, que tem um excesso de consultas populares, e transplantar para o Brasil. Mas consultar a população nos temas centrais, nas grandes questões, é um instrumento de aceleração da educação política. Algo que eu defendo desde o meu livro publicado em 2007. Então, eu defendo isso há muito tempo, e ver um político hoje defendendo algo, embora não igual, semelhante ao que eu já defendia lá atrás,
no meu primeiro livro publicado, que dá nome a esse canal, o livro A Nova Máquina do Tempo, eu já defendia isso, e já defendia até antes da publicação do livro, porque essa era uma defesa minha em trabalhos, em participação em eventos, já desde 2005, 2006, em grupos de estudo, eu já defendia ideias desse tipo. Claro que minha primeira tentativa de sistematizar foi nesse livro, e desde então venho sistematizando essas ideias em outras formas, né? Bem, uma frase que ele fala e que eu acho que é bem marcante, e tem várias frases marcantes da participação de Boulos no Roda Viva, foi: a renovação da política é tirar o poder dos políticos e aumentar o poder das pessoas, e colocar o PMDB na oposição. O PMDB ele sempre foi muito fisiológico, muito associado e ligado ao poder. Para quem não sabe da história do PMDB, o PMDB, e atualmente MDB, enfim, ele que era MDB na época da ditadura, ele quando... Não todas as pessoas que estão no MDB têm essa característica, mas quando o MDB virou PMDB, com o processo de legalização, em 1979, quando acabou o bipartidarismo, muitas das pessoas que ficaram no então PMDB, né, virou PMDB, foram pessoas que queriam utilizar a estrutura da burocracia partidária, ou seja, pessoas que queriam a vantagem de ter diretórios espalhados em todo o país para poder permanecer no poder. E, embora tenha algumas pessoas que eram democratas que ficaram no partido por outros motivos, né, as exceções, eu chamaria eles, não quero condenar todo mundo, mas a imensa maioria, especialmente na Bahia, para pegar um exemplo que eu conheço um pouco melhor, porque minha dissertação de mestrado foi sobre a política baiana, eram pessoas que queriam se aproveitar da estrutura partidária e tal. Tem algumas exceções, como eu disse, inclusive na Bahia, mas a maioria tem essa característica, e eu acho que Boulos faz uma defesa muito coerente, e que espero que, se outro candidato de um polo de centro-esquerda for eleito, ele também não faça alianças com o PMDB. Uma outra coisa que ele fala é a necessidade de diminuir os juros do Banco do Brasil e da Caixa para poder, através da competição entre os bancos, gerar a diminuição geral dos juros, o que seria algo muito bom para o Brasil. E tem gente apontando que isso causaria um caos, e os bancos privados fariam muita chantagem e todos esses problemas. Bem, o que eu digo é o seguinte: presidente da República e partido vencedor, seja ele qual for, tem que ter coragem de fazer o que é melhor para a maioria da população brasileira e não se submeter à chantagem dos bancos privados. Ok? Então não é porque os bancos privados vão chiar que nós vamos deixar o Brasil ser uma espécie de paraíso fiscal com sistemas de juros em algumas linhas na casa dos 120%, 140%, que é uma verdadeira aberração, absurdo, e existem, né? Enfim, nós não podemos aceitar isso e essas práticas predatórias dos bancos privados, né, que estão usando do crédito para tentar endividar a população brasileira e empresas, enfim, é uma prática completamente hostil ao desenvolvimento do país, e nesse caso eu acho que Boulos está correto. Não vai ser fácil, seja quem for o presidente que resolver fazer uma coisa dessa, não vai ser fácil, mas é muito importante. Uma coisa que Boulos não fala, né, nessa entrevista, eles não perguntam para ele sobre isso, mas é fundamental, é a dívida pública, que é altíssima, e nós pagamos juros sobre a dívida também exorbitantes. E eu já fiz uma pesquisa aí e percebi que ele é favorável à auditoria da dívida pública, assim como Ciro Gomes. Bem, o tema da dívida pública e fazer a auditoria da dívida pública é a base, porque se você não fizer a auditoria da dívida pública, nesse país é muito difícil governar diante do fato de que a dívida pública consome mais de 40% dos recursos da União, né? Então é muito difícil que sem a auditoria da dívida pública se consiga fazer alguma coisa nesse país. Uma outra frase que ele cita que eu achei bastante interessante, né, que ele diz que eu achei bastante interessante é: nós somos aqueles que não estivemos com Lula na distribuição do poder, mas estivemos em São Bernardo do Campo no momento da solidariedade. E é verdade, o PSOL não participou da divisão do poder, porque não oficialmente apoiou a candidatura de Lula ou Dilma, né? E quando foi o momento da solidariedade, porque
houve um golpe, na minha interpretação, um golpe parlamentar, e minha justificativa para o golpe é muito simples. Se não tivesse existido o golpe, porque 2 semanas depois, Pedaladas deixou de ser crime de responsabilidade? Quem defende que não houve golpe, eu queria uma resposta para isso aí, porque pedaladas fiscais é feito por prefeitos e governadores, nunca deu remoção de cargo, e o governo Temer e as pessoas que defenderam o impeachment, 2 semanas depois, tiraram o pedaladas fiscais de crime de responsabilidade. Além disso, Dilma não ficou impedida de se candidatar, ou seja, não perdeu os direitos políticos. Para mim, isso é assumir que houve um golpe parlamentar. E eu digo isso como uma pessoa que não nutre nenhuma simpatia por Dilma, não fiz campanha para ela, acho ela uma figura que não estava preparada para ser presidente da República, porque, inclusive, ela não tinha sido eleita para cá, não tem uma trajetória de participação política. Ela teve alguns cargos, mas ela não era uma pessoa talhada para isso, na minha opinião. Foi uma invenção do Lula, mais um dos erros, na minha opinião, que ele cometeu, entre outros, né? Por exemplo, a aliança que ele fez com o PMDB e ter sugerido que Michel Temer fosse o vice de Dilma, que é um erro, enfim, terrível. Mas enfim, mas o fato é que pedaladas fiscais, o suposto crime de responsabilidade, deixou de ser crime 2 semanas depois. Só uma pessoa muito ingênua, muito tola, acharia que esse processo não foi um processo político. Acharia que foi realmente por um crime, né? Enfim. Essa é uma coisa. E por fim, eu acho que o momento mais forte da entrevista do Boulos, e que eu gostaria de finalizar a minha fala aqui, é quando questionam ele, que ele é um cara com teto, que lidera um movimento sem teto, né? Essa coisa que normalmente a direita faz, de olhar para as pessoas que têm recursos materiais e que estão defendendo a causa de pessoas da classe trabalhadora, enfim, diz, você é hipócrita porque você tem, e você você não pode defender porque você não é. Aí a resposta de Boulos, embora óbvia e simples e, enfim, não era grande novidade, ele disse: não precisa ter passado fome para se solidarizar com quem tem fome, não precisa ser sem teto para se solidarizar com quem não tem teto, né? E aí depois ele acrescenta que viu gente chegando no movimento falando baixo, acostumado a ser invisível, e descobrir que tinha voz e que poderia organizar mobilizações, e é isso que dá identidade ao movimento social. Bem, eu costumo dizer o seguinte: se eu precisasse ser tudo aquilo que eu defendo, eu teria que ser mulher, eu teria que ser negro, eu teria que ser trabalhador de todo tipo de fábrica e de todo tipo de área de serviços. Eu teria que ser homossexual e eu não sou. Eu teria que ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu teria que ser pobre e eu não sou pobre, sou de classe média. Mas eu defendo a causa de outros porque eu tenho solidariedade para com eles, porque eu entendo, porque eu tenho empatia, busco me colocar no lugar deles e busco dizer que eles têm direitos, eles têm deveres também, como todos os cidadãos têm, mas eles têm direitos de não sofrerem preconceito, as pessoas têm direito de não sofrer racismo, os homoafetivos têm o direito de não receber preconceito pelo que eles são, as pessoas que são de religiões afro têm o direito de ter sua religião sem sofrer preconceito, né? A classe trabalhadora tem o direito de não ser explorada, de não ser agredida pelo grande capital, né? Então, as pessoas têm esses direitos, têm deveres também, mas têm direitos, e eu me solidarizo com eles. Eu acho que essa resposta do Boulos foi muito boa, calou os entrevistadores, enfim, e foi um momento forte dessa entrevista, que eu acho que também provavelmente vai se viralizar, né, porque a esquerda tem aturado muita gente a atacar e fazer insinuações, e a hora de responder com firmeza, com força. E foi isso que o Boulos fez muito bem. E como eu disse no meu vídeo anterior, eu tenho lá minhas divergências com ele. Eu acho que ele deveria ter sido mais enfático. Revendo, eu acho até que ele teve uma certa ênfase, porque ele disse assim, que é necessário ter senso crítico das experiências socialistas, é necessário criticar. Então ele, de certa forma, reconheceu que que existem muitos problemas nessas experiências. Mas eu seria ainda mais enfático. Eu diria coisas como o stalinismo
e suas variantes e suas derivações tem que ser profundamente condenado pelo seu autoritarismo, né? Então acho que ele pode melhorar aí a defesa do financiamento de campanhas. Enfim, eu sou fortemente um defensor do financiamento de campanhas por pessoas físicas com um limite para o ciclo eleitoral, para que os políticos façam uma competição pelo nosso dinheiro e os super ricos não levem vantagem sobre a classe média e a classe trabalhadora. Porque aí eles deveriam nos ouvir, porque somos nós que financiamos a campanha deles. Então, esse seria o sistema de financiamento de campanha que iria imunizar a política e poderia dar à política, junto com sua democratização, mais legitimidade e menos essa característica atual que nós vivemos, que é muito triste, de uma banalização da corrupção. Corrupção essa que tem grande origem no financiamento privado de campanha, seja por super ricos, seja pelas grandes corporações desse país e corporações internacionais. Era isso que eu tinha para conversar com vocês nessa segunda parte da conversa sobre a participação de Guilherme Boulos no Roda Viva. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, que dê um like, que, enfim, participe, comente, de preferência sem palavrões, que seria muito bom para mim, e é muito bom participar desse debate político com vocês. Eu sou um democrata radical, eu defendo a radicalização da democracia e por isso entendo que o debate, a conversa, o diálogo, ele é fundamental. E a ideia do vídeo é estabelecer esse diálogo e a gente conversar. Um abração.